apresentação. Seguinte, deixa eu só arrumar aqui o tablet. Nós vimos energia cinética, né? Agora, pouco. Já falamos de trabalho. E agora nós vamos para energia potencial gravitacional. Primeira coisa importante, potencial. A palavra potencial lembra o quê? Aí você pensou em voz alta e falou, potência, professor. Não, jovem. Potencial não lembra potência, não tem nada a ver com potência. Potencial significa capacidade, tá? Então, energias potenciais são energias com capacidade. Mas capacidade do quê, filho de Deus? Capacidade de armazenar energia. Ou seja, capacidade de ser armazenada, para ser mais preciso. Então, de ser armazenada. Então, energias potenciais... Espera que cortou. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Pronto. Energias potenciais são energias que estão guardadas de uma certa maneira e podem ou não serem liberadas. Depende do que você vai fazer com o sistema. Tá bom? Então, potencial, capacidade de ser armazenada. Energia potencial gravitacional. Então, a potencial gravitacional está associada... Meu Jesus. A gravidade. Ah, vá. Exatamente, jovem. Ao campo gravitacional. Então, energia potencial gravitacional só existe em lugares que existem gravidade. Terra, Lua, Júpiter, Sol. Se você estiver numa região do espaço onde não existe uma gravidade ali, uma aceleração gravitacional, não vai ter energia potencial gravitacional. Tá? Precisa da influência da gravidade de certa maneira. Como que a gente calcula essa energia potencial gravitacional? Vamos para um exemplo. Vou fazer aqui um lindo gramado. Então, temos um gramado aqui. Tá bom? Graminha. E temos uma árvore nesse gramado. Deixa eu fazer aqui o tronco da árvore. Aqui, uma árvore. E temos a árvore aqui. Existem folhas nessa árvore. Deixa eu ver se eu consigo fazer a folha diferente. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer assim? Não, assim ficou feio. Vai desse jeito mesmo. Então, a folhinha da árvore é uma árvore que tem umas folhas meio amarelas, para não confundir com o chão. Tá? Temos uma árvore com folhas amarelas. Em cima dessa árvore nós temos o quê? Uma galinha. Certo? Temos uma galinha aqui. Galinha. Asa da galinha, rabo da galinha, bico da galinha. E para vocês verem que é uma galinha, pode ser um galo também, tá? Vou colocar a crista aqui, eu acho que só galo tem crista, né? Mas temos uma galinha. Essa galinha está a uma certa altura do solo. Tá bom? A pergunta que não quer calar. Como que a galinha chegou lá em cima da árvore? Porque a galinha não voa, não sei se vocês sabem. A galinha não voa, tá? Ela dá uns pulos, ela cai devagar, mas voar, ela não voa. Se alguém vai bastante pro sítio, aí eu tenho contato com o sítio, em algumas chácaras, vocês colocam uma escadinha com um cesto na árvore pra galinha subir e ficar lá, tá? Pra se proteger, pra empoleirar ali. Mas temos uma galinha ali em cima. Aí essa galinha resolve voar, ou tentar voar. Uma galinha meio retardada, ela pula, certo? Ela pula dessa posição e vai de encontro ao chão, que depois que ela pula, deixa eu colocar aqui, galinha, biquinho da galinha, aqui, crista da galinha, tá? Ela se jogou daqui pra... ficou a mesma cor. Ela se jogou daqui pra cá. Que forças agem na galinha enquanto ela está caindo? A força, peso. Não tem normal porque não tem superfície, tá? Vamos desconsiderar a resistência do ar, então só tem a força peso, que eu calculo como massa vezes gravidade. A força peso não vai derrubar essa galinha, não vai adicionar energia nela. A galinha estava... Bom, adicionar energia não, o termo está errado, mas a galinha estava lá dela ali na boa, estava feliz e contente. Quando ela pula e se estabaca no chão depois, ela vai sentir uma pancada porque tem uma dissipação de energia, ele tem a energia do corpo em movimento, a energia cinética, tá? Essa força-peso vai realizar trabalho,
vai movimentar a galinha de um ponto A a um ponto B, vai fazer um deslocamento nessa galinha que está caindo, tá? Então, qual que é o trabalho da força-peso aqui? Seria força-peso vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. A galinha está indo para baixo, o deslocamento é para baixo. Então, o ângulo θ é 0 grau. O deslocamento é a altura. O tanto que ela se desloca é a altura que ela cai. E a força-peso é mg. Então, a quantidade de energia que será transferida para a galinha, vai virar energia cinética, né? Que vai ser transformada em energia cinética, é mgh cosseno de zero. Só que cosseno de zero é 1, tá? Cosseno de zero é 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso, ou seja, a energia transferida para essa galinha, quando ela cai, vamos pensar em transferir, esse termo não está 100% correto, mas só para vocês entenderem, é mgh, tá bom? Lembra, trabalho é transferência de energia. Se essa galinha está ganhando energia cinética, tá bom? Porque ela está caindo, essa energia tinha que vir de algum lugar. Da onde veio essa energia? A galinha gastou energia para subir na árvore. Quando ela subiu na árvore, ela ficou parada ali em cima, com energia acumulada, porque ela estava a uma altura do solo. Então, essa energia acumulada, guardada, é uma energia potencial. Ela é uma energia potencial gravitacional, porque será liberada quando a galinha cair. Então, o trabalho da força-peso neste meu exemplo é igual a energia potencial gravitacional. Só que em vez de escrever, meu Deus, em vez de escrever mgh, eu vou colocar, opa, muda de cor sozinho, louco, hgm, vou mudar a ordem, tá? E eu vou colocar uma linha, sabe? Tipo, x', x2 linhas, vou colocar uma linha aqui na fórmula. Essa linha não tem significado físico, tá? É só uma linha mesmo. Vocês já vão entender por quê, quem já não entendeu. Então, como que a gente calcula a energia associada a corpos que estão em determinada altura? HGM, ou com a linha. Por que com a linha? Porque a galinha geme. Olha só, toda a volta da história da galinha para lembrar da fórmula. A galinha geme. A galinha não sabe voar. Então ela fala o que? Ela pula, vai e se arrebenta. Parece um pato que eu fiz. Mas ela se arrebenta no chão. A energia que estava acumulada por ela estar numa determinada altura, eu calculo como a galinha geme. Gente, essa fórmula não dá para esquecer, tá? A galinha geme. Corpos em altura, pode ser galinha, pode ser galo, pode ser um avião. Corpos que têm altura em relação ao solo têm energia potencial gravitacional, tá? Tem a galinha geme. Tem essa equaçãozinha aqui bonita, feliz e contente para ser usada, tá? H é a altura, ou altitude, tanto faz aqui, tá? Altura. O G é a gravidade. Eita! Vamos ver se eu... E M é a massa do objeto, tá? Unidades, Sistema Internacional, gravidade, metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração. Altura em metros, tá? E massa em quilogramas, que a massa a gente usa em quilogramas. E EPG é a energia potencial gravitacional. Como toda energia gravitacional. Como toda energia em joules. Professor, então, sempre que o objeto tiver altura em relação ao solo, ele terá energia potencial? Depende. Depende do quê? Depende do seu referencial. Eu não sei se eu falei certo a frase, agora que eu estou pensando. Tá? Sempre que ele estiver em uma certa altura, terá energia potencial? Então, altura em relação ao quê? Do mesmo jeito que a energia cinética depende do referencial da velocidade, aqui depende do referencial da altura. Se você estabeleceu o zero de altura... Peraí que estão me ligando aqui, deixa eu cancelar a ligação. Lá no galho, onde a galinha estava, a galinha lá em cima, se lá for o referencial zero, não tinha potencial. Quando ela cai, o potencial passa a ser negativo. Ela está a uma altura negativa, vamos dizer assim. Tá? Então, do mesmo jeito que a energia cinética, a energia potencial gravitacional, deixa eu conseguir riscar no lugar certo aqui, depende do
referencial, tá bom? Então você sempre tem que estabelecer o referencial. Normalmente é onde? É o solo, tá? Então toda vez que você gasta energia para levantar um objeto, aquela energia está acumulada e ela será liberada se você soltar esse objeto. Se você pegar um objeto simples, por exemplo, aqui eu tenho um monte de clips nesse negocinho aqui, tá? Eu solto esse negócio, ele cai na minha mão, beleza. Se eu pegar um carro e levantar essa alturinha aqui de 15 centímetros, 30 centímetros, sei lá, e soltar, como eu gastei muito mais energia para levantar ele, mais energia será liberada. E aí, se você voltar para a aula da semana passada, você vai lembrar que quando eu falei da represa, da hidrelétrica, eu falei que você faz uma barragem. Por que você faz uma barragem? Porque a água sobe de nível. Ela vai se acumulando e vai subindo. Quanto mais alta a água estiver, mais energia ela terá. E aí, quando ela for transformada em energia elétrica, aquele movimento, mais energia elétrica você consegue puxar dali. Eu vou fazer uma comparação com energia, apesar que o conceito de pressão aqui funciona melhor. Quanto mais alta a caixa d'água da sua casa, mais energia aquela água tem. Mais energia ela terá quando sair da torneira. Ou mais pressão, mais velocidade, tá? Então, quem mora numa casa em que a caixa d'água é baixa, igual aqui, na minha mansão, certo? A água sai chorando, sabe? Triste da torneira. Quem mora em prédio e a caixa d'água está lá em cima, ou num andar mais alto, ou fez uma casa bem planejada em que a caixa d'água está alta, sai aquele turbilhão louco do chuveiro, tá? Então, isso tem a ver com a altura, com a energia acumulada por o corpo estar naquela altura. Então, todos os corpos, se você estabelecer o chão como referencial, que tem uma determinada altura, tem uma energia potencial gravitacional. Se ele ficar parado na posição dele, essa energia não é liberada. Se você quiser liberar, é só você tirar a base, o chão dele, esse objeto começa a cair e começa a transformar essa energia potencial em energia do movimento, em energia cinética. Então, na queda, vou colocar aqui, ó. Eita, nós! Aqui na queda, a gente tem energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Toda essa energia será transformada em cinética porque, se você desconsiderar o atrito, porque a energia se conserva. O assunto da nossa primeira aula de energia, tá? Então você consegue pensar em sistemas. Antes a gente calculava lá a queda da bolinha com sorvetão, com Torricelli, com vovô atrás do toco. Agora a gente pode calcular com energia. E hoje não vai dar tempo, mas quando a gente for falar de quedas de objetos ou lançamentos para cima, vocês vão perceber que Torricelli dá para deduzir, dá para tirar a fórmula de Torricelli das equações de energia. Por quê? Porque a física é uma só, né? Então tem que funcionar de qualquer jeito. Certo? Lembra do A Galinha Geme e sucesso. Vou separar um exercício aqui para nós fazermos. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento. Deixa eu puxar o iPad para o lado. Aqui. Vamos lá que está acabando a aula. Eu vou mudar no meu quadro lá para não errar de novo o horário de aula, tá, gente? Semana que vem é o horário certo. Exercício 1, página 147. Uma bola de massa 500 gramas. Eita, pega a cor branca. Massa. Pera que ficou nojento demais aqui. 500 gramas. Conhecido também, né? Como meio quilo. Encontra-se em repouso sobre um apoio a 2 metros de altura. Então a velocidade inicial é 0 e a altura é 2 metros. Conforme a figura, a gravidade vale 10, eu não vou anotar isso não. Determine a energia potencial da bola em relação ao solo. Alternativa A. Então vamos lá. Energia potencial gravitacional depende da altura da gravidade da massa. A galinha geme. Então, energia potencial gravitacional, a galinha geme. Energia potencial gravitacional, ele falou em relação ao solo, então qual que é a altura em relação ao solo? 2 metros, a gravidade vale 10 e a massa é de meio quilograma. Então, energia potencial gravitacional, 2 vezes 10, 20 vezes meio, 10 joules. Tá? Temos a energia potencial armazenada nessa bola por ela estar em determinada altura. Tá?
Se o apoio for retirado bruscamente, do nada eu tiro esse apoio e a bola começa a cair. A bola cai em direção ao solo, não. Eita. A bola cai em direção ao solo. Qual o trabalho realizado pela força-peso? Olha só, parece que foi pensado. Olha que coincidência. O trabalho da força-peso na queda é igual à energia potencial gravitacional, porque é ele que vai transformar, a ação da gravidade que vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, a alternativa B, o trabalho do peso é igual à energia potencial gravitacional. O trabalho da força-peso é igual a 10 joules. Professor, e se for na subida? Na subida é o contrário, tá? Então, como assim na subida é o contrário? Se você está empurrando um objeto para cima, por exemplo, na queda o peso ajudou 10 joules. Quando eu estou levantando essa bola de novo para 2 metros, o peso atrapalha o movimento, então o trabalho é negativo, tá? 10 joules. Ele vai atrapalhar esse movimento. Então, por quê? Porque a força está para um lado e o deslocamento está para o outro. Na queda, o peso está ajudando, então o trabalho é positivo, é um trabalho motor. Bom, então, resolvido o primeiro exercício de energia potencial. Se ele quisesse calcular a velocidade lá embaixo, ele não perguntou, mas se ele quisesse, é só a gente lembrar que toda energia potencial virou energia cinética. E quando ela cai, ela não tem mais altura. E aí você calcularia a energia cinética, valendo 10 joules, quanto que seria a velocidade de queda. Não vamos fazer isso agora, porque não temos tempo. Tá? Eu vou mudando aqui o exercício, qualquer coisa, vocês não berram aí. Deixa eu ver se esse aqui é... Tá bom. Esse dá pra fazer. Prometi o último exercício. Saideira. Página 147, o exercício 2. Uma pessoa de peso 500 newtons. Então, o peso do nosso amigo é 500 newtons. Se o peso é 500 newtons, a gente sabe que a massa é 50 kg. Professor, como que você fez essa conta? Considerando que peso é massa vezes gravidade. Se a gravidade é 10, você pega o peso, divide por 10 e acha a massa. Se o desce do elevador do 10º andar até o térreo. Se o 10º andar encontra-se a 30 metros acima do térreo, determine a variação da energia potencial dessa pessoa. De novo, não é uma fórmula, é uma ideia. O que é variação da energia potencial gravitacional? É a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Toda variação é final menos inicial. A variação da energia potencial gravitacional é igual a energia potencial gravitacional final, altura final, gravidade e massa. Por que eu só coloco o final na altura? Porque a gravidade ali não vai mudar nem a massa do objeto. Altura inicial, gravidade e massa. Tá? Bom, a variação da energia potencial gravitacional. G vezes M é o peso, tá? Massa vezes gravidade. Então eu posso colocar de novo aqui massa 50, gravidade 10, eu já posso colocar 500. Eu vou colocar 500. Qual que é a altura final? A altura final é 0, é o chão. O peso é 500. Menos. A altura inicial é 30 metros. E o peso é 500. A variação de energia potencial gravitacional, aqui dá 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Menos, porque tem um sinal de menos bobeando aqui, ó. 500 vezes 30. Isso dá 15, 0, 15 mil. Menos 15 mil joules. O que significa esse sinal negativo na resposta, professor? Significa que a energia gravitacional... Que a energia potencial gravitacional diminuiu... Peraí, faltou um aqui. Diminuiu. Parece estranho. Diminuiu 15 mil joules. Por quê? Porque a altura do jovem, que ele estava em relação ao solo, também diminuiu. Tá? Feito mais um exercício de energia potencial. Professor, vai ser sempre assim? Não. Nós estamos estudando as energias individualmente para depois tratar delas de tudo junto. Do mesmo jeito que a gente viu todas as forças, para depois tratar da força
do sistema de blocos, de plano inclinado, tá? Então é mais ou menos isso. Só que em vez de ter, sei lá, 5 forças, a gente tem 3 energias só, tá bom? Sexta-feira, o que faremos? Os outros exercícios de potencial gravitacional, e aí eu vou começar a falar de energia potencial elástica, que é a última energia, tá? Se der tempo, deu. Se não der, a gente só faz os exercícios mesmo. Tá? Eu posso inverter a ordem também? Não sei. Até lá vamos pensar nisso. Certo, galera? Dúvidas? Ó, vou colocar agora a atividade lá no Delta e no Classroom. Me dá 10 minutinhos, vai estar lá. O link. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Sexta-feira, meia-noite. É o fim do rolê lá, do tempo. Beleza?